Mais uma vez, boa noite, graça e paz, amém? Antes de lermos a palavra, eu gostaria de pedir gentilmente a todas as pessoas nessa noite aqui no templo, por gentileza, deixe o seu celular no silencioso. Se você está com alguém no hospital, precisa receber uma chamada aí de urgência, faça isso, amém? Deixe o seu celular aí só no silencioso, só para vibrar, se realmente há uma extrema necessidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo de número 6. O tema é irreverência não mata. É sobre isso que eu quero estar ministrando ao seu coração aqui nessa noite. Amém? Então diz aí a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Quando a gente olha para esse texto, somos logo levados a pensar. Uzá fez uma boa ação. Afinal de contas, os bois tropeçaram. Aaron Hakodesh, a arca da aliança, ia cair. Então, para que ela não caísse, ele foi segurar. E esse ato lhe custou a vida. Olhando assim, parece Deus é mau, porque ele só estava ali para ajudar. Deus não podia ter matado Uzá. Mas o texto diz por causa da sua irreverência. E o meu tema é um paradoxo. Irreverência não mata. E nós vamos descobrir durante o discorrer dessa mensagem por que irreverência não mata. Uma das principais tarefas pastorais é trazer o temor do Senhor à presença de Deus para o seu povo. A minha função como pastor dessa igreja é trazer sobre você o temor do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 29, 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Profecia. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta às vezes pode ter falhas, como todos os homens, mas a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus. Por isso, às vezes, nós não entendemos pastores em redes sociais, em plena vida de ostentação, com relógios de... Esse aqui é da marca que me deram, tá, irmãos? Esse aqui é da marca que me deram. E aliás, todos os meus relógios são da marca que me deram. Mas ostentam relógios de 300 mil. E ostentam lugares. E ostentam carros de 3 milhões. Tênis de 5, 6 mil reais. Enquanto a sua membresia anda a pé. Não havendo profecia, o povo vai se corromper. Muitos obreiros têm se tornado obreiros do ventre. Pastores que só se preocupam com o seu próprio umbigo. E aqui então, nós começamos na introdução. E o que me chama a atenção, não há como estabelecer um fundamento sem trazer o fundamento e a presença de Jesus. Como estabelecer um fundamento se o fundamento não existe? O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 3,11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se
O que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o que nós precisamos entender? Portanto, devemos trazer a presença de Cristo na nossa casa, na nossa família, nos ambientes que nós frequentamos. Porque em Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus nunca estará num ajuntamento de pessoas que não invoquem o seu nome, que não o temam e que não o respeitam. Deus não frequenta esse tipo de lugar. Ainda que a boca diga, mas a desconexão com o coração é que conta. Em Mateus 7, 21 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque muitos hão de me dizer naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos noutras línguas, colocamos as mãos sobre os enfermos e os curamos. Eu lhes direi aberto e explicitamente, nunca vos conheci, apartai de mim os que praticam a iniquidade. O que eu quero que você perceba, essas pessoas, ora supracitadas no texto, fizeram tudo o que disseram, expulsaram demônios, falaram noutras línguas, colocaram mão sobre os enfermos e eles foram curados. O fato de Deus me usar no púlpito, o fato de Deus te usar no ministério de introdução, diaconal, não importa qual cargo ou função você ocupe na igreja, o fato de Deus usar você não significa que Ele aprova a sua conduta. A gente está muito equivocado. A palavra ela vai prosperar, ela vai cumprir o propósito, porque ela é a palavra de Deus. Mas aquele que a faz de forma leviana vai pagar a conta. Com esse Deus vai tratar. A Bíblia diz, não quereis ser mestres, porque receberão o mais duro juízo. E o que nós vamos percebendo é exatamente isso. A presença de Deus no lugar errado vai gerar morte. Mas é possível a presença de Deus estar no lugar errado? É possível. Em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 12, os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Sintetizei os do 1 ao 12 do capítulo de 1 Samuel 5. Quando a arca de Deus foi levada para a Filístia, e ela é colocada ali no templo do deus Dagom. Os sacerdotes colocaram a arca no templo de Dagom. Quando eles foram levar oferendas a Dagom, no dia seguinte, a estátua de Dagom estava caída de bruços. Levantaram a estátua, colocaram bonitinha no lugar de novo, ajeitou tudo certinho. No outro dia, quando chegam, ela estava com os braços cortados, cabeça cortada, as pernas cortadas, só ficou o tronco. E dali para frente começaram, então, eles serem acometidos por tumores. E o povo começou a morrer. Pega essa arca, pega a presença, porque a arca representa a presença de Deus. Tira daqui, porque a presença de Deus está nos matando. Manda, e ela foi passando cidade por cidade da Filístia. E por cada lugar que passava, a morte ia acompanhando. Pensa se é nos nossos dias. Pensa se é hoje na nossa igreja. A presença de Deus fora do lugar vai levar à morte. E quantos de nós já não pensaram? Pobrezinho do usar. Ele só tentou ajudar. Usar só tentou ser legal. O nosso problema é que não percebemos buscar soluções e até ilícitas
para resolver os nossos problemas. Vamos começar a entendê-los ainda na introdução que eu estou. Porque aqui ainda é a introdução. Lembra do adultério de Davi? Ele deu um jeitinho. Mandou trazer Urias, embebedou ele. Vá dormir com a sua mulher. Nós sabemos o resultado qual foi. Davi perdeu a alegria da salvação. Davi perdeu o controle da sua própria casa. Davi viu seus filhos morrendo, seus filhos se matando, seus filhos praticando estupro. Porque ele tentou dar um jeitinho. Na vida espiritual, na vida com Deus, irmãos, não dá para dar jeitinho. Não dá para remendar. Vida espiritual não dá para ser mais ou menos. Ou você serve a Deus com tudo que você é, ou você está perdendo o seu tempo e tirando o tempo de alguém. Pensa comigo. Aqui, em 1 Samuel, lá no capítulo de número 6 de 1 Samuel. 1 Samuel 6, versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Coisa bacana, hein? Vamos fazer um carro 0 quilômetro para colocar a arca de Deus em cima. Coisa boa. Carro bonito. Carroça zerada. Bois top. Vamos levar a presença de Deus. Versículo de número 21, do mesmo capítulo. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Queriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. A situação com os filisteus ficou tão terrível que eles falaram: pega essa presença de Deus, vamos fazer um carro de boi 0, vamos fazer em ouro desenhos com os nossos tumores, ratos de ouro, vamos colocar em cofres nessa carroça junto com a arca como sacrifício, e envia, e vamos acompanhando até ela chegar no arraial de Israel. E eles foram acompanhando até que chegasse, e levaram então no carro de boi. Mas a minha pergunta é: onde deveria estar a presença de Deus? Em carros de boi? Se nós retrocedermos para o livro de Shmot, Êxodo, lá no capítulo 25, no versículo de número 14, está escrito assim: meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levantar por meio deles a arca. Se colocava o varal, jogava no ombro, e aí então ela era transportada no ombro, não em carro de boi. A presença de Deus no lugar errado vai gerar morte. Agora, Josué, lá no capítulo 6 de Josué, no versículo também 6, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Quem deveria carregar a arca do Senhor, igreja? E os levitas. Era a responsabilidade desse grupo e de mais ninguém. Mas quando a carroça 0 quilômetro chegou, vindo da Filístia, então eles tiveram a ideia do ano: vamos fazer um carro mais bonito, vamos fazer um carro melhor, vamos fazer uma carroça mais top de linha, vamos fazer uma carroça 2.4, 2.8, porque essa carroça que está vindo de lá é 1.0. Nós vamos fazer uma carrocinha no mínimo aí 3.8, uma coisa mais turbinada. E foi isso que Israel fez. A minha pergunta é: por que Uzá morreu? Deveríamos, com certeza, sermos uníssonos no quesito, nessa resposta. O que matou Uzá
em uma só voz, nessa igreja: irmãos, por que Uzá morreu? Por que, irmãos, Uzá morreu? Irreverência. Mas pastor, o senhor está falando que irreverência não mata? Mas o texto já disse que ele morreu por causa da irreverência. O versículo 7 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Mas hoje a gente pode dizer, e eu afirmo com toda e plena convicção que tem: irreverência não mata. Pastor, mas por que o senhor está dizendo que irreverência não mata? Irreverência não mata, irmãos, porque se caso matasse, toda vez que um celular tocasse num culto, alguém morreria. Irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, toda vez que sem motivo algum as pessoas se locomovessem dentro da igreja, na hora da explanação da palavra, na hora do culto, alguém sairia daqui num caixão. Irreverência não mata. Irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, durante a leitura da palavra, se houvesse movimento, cochichos, distrações, haveria morte. Eu me lembro no meu tempo ainda, da minha tenra idade, que quando a gente ia entrar na igreja, que estava lendo a palavra, a gente parava. Ninguém dava um passo durante a leitura da palavra. A gente baixava a cabeça. Irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, toda vez que você saísse para pegar um copinho d'água na hora da pregação, na hora do culto, você só iria levantar uma única vez. Irreverência não mata. Viajamos em ônibus sem água, sem banheiro, 4, 5 horas e ninguém morre. Não conseguimos ficar no templo 1 hora, 30 minutos, sem ir para o banheiro 2, 3 vezes, sem pegar 5, 6 vezes água. Irreverência, irmãos, não mata. Porque se irreverência matasse, todo culto seria um velório. Em templos budistas, se curvam 7 vezes diante de Buda, e em silêncio mortal se entram naqueles templos. Nenhum som é emitido. Silêncio, reverência para alguma entidade que nada é. Irreverência não mata. Porque se você entrar numa mesquita muçulmana e o seu celular tocar, ele só vai tocar uma vez. Irreverência não mata. Eu fico impressionado porque nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, quando vão preparar a mesa, há um silêncio mortal. Tudo na mesa tem que estar na posição certa, senão o guia não baixa, porque ele não admite erro. Nós servimos um Deus vivo e fazemos de qualquer jeito, nos comportamos de qualquer maneira. Irreverência não mata, porque se matasse, as nossas igrejas estariam vazias. Se num ambiente desse, você se comportasse de forma irreverente, você seria expulso. Mas é para Deus. Se irreverência matasse, nossas igrejas deveriam ser convertidas em funerárias e não em templos. Irmãos, irreverência não mata. Antigamente esse lugar era chamado de altar. Agora a gente chama esse lugar aqui de plataforma, de palco, de tribuna. Porque nós vamos adequando de acordo com o que vai acontecendo.
Agora aqui nós não temos mais presença de Deus, a gente tem show, gelo seco, fumaça, luzes que piscam. Temos muitas coisas, igrejas que viraram uns cultos show. Os pregadores são coaches. E que eles tentam o tempo todo falar para você, você vai vencer, você vai ser um campeão, Deus trabalha em seu favor, afinal de contas Ele é o seu funcionário, Ele é o teu gênio da lâmpada. Os nossos templos perderam a cara e a característica de templo. O altar, que é um lugar de morte, virou um local de show e espetáculos, stand-up, gospel. Irreverência não mata, irmãos. Em 2 Coríntios 5,17 diz, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Que papo é esse que eu sou de Jesus, mas você continua praticando os mesmos pecados que praticava no mundo? Que vida é essa que não há mudança, não há transformação, o caráter não muda, mentia, continua mentindo, roubava, continua roubando. Não há uma mudança, há só um verniz evangélico, só. Estamos mentindo para nós mesmos, anestesiando as nossas almas nos cultos, aplacando e cauterizando todos os dias a nossa consciência. E achamos que está tudo certo. Irreverência não mata. Irreverência não mata. Irreverência não mata, porque se matasse, muitos pastores, muitos ministérios de louvor subiriam aqui apenas uma vez. Irreverência não mata, irmãos. Quantas vezes a gente sobe aqui para pregar aquilo que a gente não vive? Quantas vezes a gente sobe num púlpito, prega amor com o coração cheio de ódio? Quantas vezes a gente canta louvores que vão completamente na contramão do nosso comportamento e estilo de vida? Pregamos para os outros aquilo que nós mesmos não vivemos. Porque temos uma vida 007 evangélica. A gente camufla bem, a gente maqueia bem. Mas Deus vê. Irreverência não mata. Irreverência, meu irmão, diga comigo assim, irreverência não é a doença, é apenas o sintoma. Irmãos, assim como a febre não é uma doença, a febre é apenas a manifestação de que alguma coisa no seu organismo não está bem. Sim ou não? A irreverência é a mesma coisa. A irreverência é apenas o sinal de que alguma coisa na igreja não está certo. A irreverência é apenas um sinal de que essa igreja precisa voltar à prática das primeiras obras. Precisa recalcular a rota. Então aprenda e guarde essa frase. Irreverência não é uma doença. Ela é apenas um sintoma. Então tudo que acontece num culto, onde não há consideração por Deus, não há reverência e respeito a Ele, é apenas um sintoma. Sintoma de pecado. Sintoma de que a nossa vida não está como deveria estar. Sendo assim, Uzá não morreu de irreverência. Uzá morreu de religiosidade. A irreverência é apenas um resultado da religiosidade. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jeraim, e tantos dias e passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca ficou na casa de Uzá, o seu irmão Iaô,
filho de Abinadab. Então eu aprendo que Uzá cresceu vendo a presença de Deus como um adorno no canto da sala, porque ela ficou na casa de Abinadab. Ela não ficou no templo, ela não ficou no Santo dos Santos, ela estava na casa de Abinadab. E vou conjecturar para que vocês me entendam. Talvez Uzá, quando criancinha, e uma criança pela sua pureza, aquilo que vimos e falamos aqui hoje pela manhã, uma criança dentro da sua pureza, talvez Uzá brincando de pique-esconde com o seu irmão Aiô, e ele se escondia atrás da arca e ele tocava nela. Talvez Uzá, tentando brincar de pega-pega, ele tocava na arca, nada acontecia. E por quê? Porque era uma criança. E ele foi acostumando com a presença. O nosso problema é que a gente vai acostumando com a presença. E a gente vai acostumando e a gente vai se tornando religioso. E reverência não mata. Estes meninos cresceram vendo a arca apenas como um adorno na sala. Como a Bíblia se tornou na casa e na vida de muitos crentes adorno, que fica aberta no Salmo 91, cheio de telha de aranha e poeira. O diabo não tem medo de Bíblia aberta no Salmo 91. O diabo não tem medo de Salmo 23. O diabo não tem medo que você pegue a Bíblia e fique citando salmos para endemoniado. O diabo tem medo de crentes cheios do poder do Espírito Santo que vivem em retidão de vida. Irreverência não mata, mas está se tornando adorno. Se você pegar um muçulmano, deve ter alguns aqui na cidade, eles não colocam a mão no Alcorão sem lavar as mãos. Deve ter algum muçulmano nos vendo pelas redes sociais. Algum islâmico. Eles não põem a mão sem antes se purificar. Você pega a sua Bíblia, fecha e senta em cima. Você pega a Bíblia, põe aí para mim, ó. Irreverência não mata. Eu me lembro de um tempo quando menino, sou filho de pastor. Um dia eu peguei a Bíblia da minha mãe, eu estou esfolheando, eu esfolhei um pouco mais rápido, a folha era muito fininha, e ela rasgou. Quando aquela página rasgou, eu entrei em pânico, porque eu fui ler em Apocalipse que quem tirar o seu nome também vai ser tirado. E eu falei, e eu tirei, mas foi sem querer, Deus. E a minha mãe demorou para chegar naquele dia, uma eternidade. E eu pensava, e agora eu não vou mais para o céu, porque eu tirei das Escrituras. Porque lá está escrito, aquele que acrescentar, ou aquele que tirar qualquer uma das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore. Falei, estou fora do céu, porque eu rasguei a Bíblia. Mas Jesus, foi sem querer, Jesus. Eu me lembro do quarto, me lembro do momento. Até hoje. Quando a minha mãe chegou, eu falei, mãe, aqui, rasgou, eu vou para o inferno. Eu não estava nem com medo de apanhar, eu estava com medo de ir para o inferno. Ela falou, não é assim. E aí ela me explicou. Pensa se as nossas crianças crescessem com esse temor e respeito. Irreverência não mata, irmãos. Porque se irreverência matasse, talvez eu não estaria falando para vocês aqui agora. Abinadab era levita e sendo assim, ele jamais tocaria na arca. Porque ele sabia que para fazê-lo precisava passar por um ritual de purificação. 7 dias sem tocar em mulher. 7 dias se lavando. Com água limpa e cinzas do altar do sacrifício. Não era de qualquer jeito. Hoje em dia, fulano, você prega no tal culto, amém, você vai de qualquer jeito. Não há reverência.
Você chega de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, não há. Irreverência não mata. Pessoas que já estão na igreja há muito tempo e passaram pelo período de serem transformadas e não foram, possivelmente não serão mais, porque elas se acostumaram a viver sem ser. Frase de Luiz Hermínio. Eu fiz questão de anotar ela aqui. Pessoas que já estão há muito tempo na igreja se acostumaram de não viver uma vida transformada. Dificilmente vão ser transformados, porque já cauterizaram sua consciência. Elas deveriam sair e abrir uma igreja no nome delas, porque só elas é que estão certas. Todo mundo está errado. Caminhar com Jesus é ser apresentado todos os dias a nós mesmos na mesa. Em Mateus capítulo 26, versículo 22, e eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Na mesa, num Pessar, na Páscoa, Jesus faz uma declaração bombástica na ceia: um dentre vocês há de me trair. Ninguém falou: eu acho que é o Pedro. Isso tem cara de ser o Tomé. Ah, Bartolomeu, hein? André, Tiago. Todos eles. Senhor, vai ser eu? Senhor, vai ser eu? Senhor, sou eu que vou te trair? Porque quando eu estou na mesa com Jesus, eu não olho para os outros, eu aprendo a olhar para mim. Eu não busco falhas e defeitos nos outros, eu olho para dentro de mim. Eu faço uma introspecção, eu olho aqui para dentro. Quando informado sobre a traição, nenhum deles ousou acusar o outro, mas disseram: serei eu. Nos assentamos em ambientes recreativos para acusar. Nos sentamos em lugares onde aquele ambiente poderia até manifestar a presença de Deus, só manifesta conversa fiada, fofoca, maledicência. Irreverência não mata. Porque se matasse, quando cantássemos no templo hinos de comunhão, eu já disse, Deus não ouve a sua oração. Deus olha o seu coração. Mateus 6,6, entra no teu quarto, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, teu pai que te vê. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Já citei, repito, Marcos 7,6. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os... Mas o coração tá? Deus olhou para o lábio? Não, ele viu que o lábio estava desconectado com o coração. Desconexão total. A boca fala uma coisa, mas o coração grita outra. E Deus vê o coração. Na mesa com Cristo, eu paro de ver e procurar defeito nos outros e vejo somente as minhas mazelas. Quando eu estou de verdade na mesa com Jesus, eu não quero saber da vida dos outros, eu tenho que procurar corrigir a minha. Quando eu estou na mesa com Jesus, eu vejo o quão pequeno eu sou, o quão falho eu sou, o quão miserável e carente da misericórdia dele eu sou. Irreverência não mata, irmãos. Cuidado, porque a religiosidade faz com que nos acostumemos com as coisas fora do lugar, sem que isso nos incomode. O salmista declara no Salmo 69:9, o meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo, as ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Essa está na tradução NTLH. A tradução convencional, o zelo por vossa casa me devora. O amor que eu tenho pela sua casa, o amor e o cuidado que eu tenho pelas coisas de Deus me consomem.
queimam dentro de mim. Se Deus não se importasse com isso aqui, meu irmão, Ele não teria escrito, por intermédio do profeta Ageu, é tempo de vocês viverem em casas aplainadas, em casas reformadas, bonitas, pintadas com toda a tecnologia, enquanto a minha casa está em ruína. Vocês vão semear muito e vão colher pouco, porque a minha casa está em ruínas. Pensa, Deus não se preocupa com isso não, vamos ficar embonecando o templo não, para quê? Para que a gente vai ficar embonecando isso daí? Deus não está preocupado com essas coisas não, pastor. Está em Ageu no capítulo 1, partido 4. Pode projetar, Ageu 1, 4 em diante, olha o que diz. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, reformada, bonita, pintadinha, tecnologia total, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para vos saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Você pode ganhar um rio de dinheiro, você nunca vai conseguir ir além do que você já está. Você não entende, meu Deus, eu ganhei tanto dinheiro agora, eu não vi o dinheiro. Quando eu cheguei aqui, quase 6 anos atrás, que eu subi para esse púlpito, a Lúcia ia passar pano aqui, ela tomava choque, porque os fios que passavam aqui por debaixo estavam em cima da terra, nem tubulação tinha. Os banheiros eram impraticáveis, a iluminação terrível. Esse texto de Ageu sempre me acompanhou. O zelo por vossa casa me devora. Eu não consigo, eu entendi Davi falando, não dá para eu viver num palácio e o meu Deus habitar em tendas. Como pode o Criador do universo morar numa tenda e eu num palácio? Quando a gente olha para as mesquitas, ouro nas paredes, um silêncio, uma reverência. E nós que sabemos que aquilo nada serve, nada são, nada valem. Nós que conhecemos o Deus verdadeiro, tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se entrega para Deus o seu melhor. Você entrega, irmãos, para Deus o seu melhor? Você está entregando o melhor de tudo da sua vida para Deus? Como que você quer que Deus te dê o melhor? A matéria-prima que Deus usa para me abençoar é aquela que eu apresento para Ele. E reverência não mata. A religiosidade também produz comodismo. A gente se acomoda, a gente estaciona. A arca está ali, né? Usar, sai daí, menino, que você vai derrubar essa arca. Vai me dar problema, menino. Aí, chama o seu irmão. Vocês não aprontam não, hein? E eles foram crescendo. E a presença foi se tornando algo o quê? Comum. Culto, comum. Só mais um culto, mais uma quarta, mais um domingo de manhã, mais um domingo à noite. Normal. Você acostumou. Eu me lembro quando menino, ia chegando o dia de ir para o culto. Nossa, tem culto. Hoje vai ter culto, vai ter apresentação do nosso ministério. Os Cordeirinhos de Cristo vai apresentar. E nós íamos para a igreja, a gente ensaiava programações de Natal. E nossa, está chegando a festividade, aniversário da igreja. A igreja toda mobilizava, os irmãos mobilizavam. Os homens iam para o culto e eles marcavam, olha, eu vou trazer isso, você aqui, nós vamos arrumar, nós vamos pintar. Está chegando o aniversário, vai ser uma festa. E a gente fazia aquela festança para Deus. E a gente celebrava na presença de Deus. Hoje, tem culto,
Mas é a final, né? É o meu Corinthians. Vai, Corinthians! É o meu Mengão. Você pula no estádio, você beija quem você nunca viu. E chega na igreja, parece um defunto. Irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, os nossos templos seriam funerárias. Gastamos tanto, investimos tanto, né, em coisas triviais, fúteis, e dizemos que amamos a Deus e a sua obra. Você só ama o seu ventre, o seu umbigo. Irreverência não mata. A religiosidade nos leva a pensar que os fins justificam os meios. Abinadab, Uzá e Aiô sabiam como a arca deveria ser carregada. Mas eles optaram em carregar de qualquer jeito, no carro de boi. Você sabe como as coisas de Deus têm que ser tratadas. Você sabe qual é o respeito que você tem que ter com esse ambiente, porque a palavra de Deus diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Mas hoje a gente não tira. Hoje a gente não respeita o ambiente. Hoje a gente chega na igreja e de repente no meio da leitura da Bíblia, chamada a cobrar, para aceitar fique na linha. Não, eu estou aqui no culto, posso falar agora não, liga depois. Irreverência não mata, porque se matasse, quando o celular tocasse no culto, haveria velório no dia seguinte. Irreverência não mata. Mude essa mentalidade. Deus aceita a todos, mas Deus não aceita tudo. Vou te dar alguns exemplos. Nadab e Abiú foram oferecer fogo no incensário, no altar. Fogo estranho. Deus matou todos eles. Por que Deus não aceitou? Não, eu estou oferecendo para Deus aqui, eu mesmo faço. Levítico capítulo 10, do 1 ao 13. Deus os matou na hora. Deus os matou. Deus aceita tudo? Não, não aceita. Segundo Crônicas, capítulo 26, 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. A lepra lhe apareceu na testa naquele dia, irmãos. E ele ficou leproso, morando fora, numa casa, até o último dia da vida dele. Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. Irreverência. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Porque Deus mata. Deus continua matando. Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo todo e vou te botar um povo zero para você, Moisés. Moisés falou: se o senhor for matar esse povo, então me mata também, porque eu também vou morrer. Deus falou: então tá bom, Moisés, vou matar agora não. Deus só não contou para Moisés que ia matar aos poucos. Mas Deus matou quase 3 milhões de pessoas. Acima de 20 anos só escapou Josué e Caleb. Deus mata. Deus fere. E Deus faz viver. Irreverência não mata, irmãos. Irreverência não mata. A religiosidade nos faz viver de aparência. Ele não está obedecendo às ordens do Senhor, mas pelo menos Uzá está no controle da carroça. Imagina lá, vamos ver Uzá na carroça. Talvez Uzá, né, quando menino, adolescente e jovem, as menininhas da congregação dele nunca olharam para ele, mas agora ele está numa posição de destaque, ele está levando a arca de Deus na carroça, e agora Uzá está em cima da carroça. Você consegue ver Uzá comigo em cima da carroça? E as menininhas que o desprezaram, agora ele está lá, agora ele é o cara, e ele passa na carroça, olha para as menininhas e... Imagina Uzá.
Não importa. Ele não está obedecendo, ele não está levando a presença de Deus no lugar certo. Mas pelo menos ele controla a carroça. Vai, boi. Não é? Vai, boi. Minha vida está errada, o que eu faço não está certo, mas eu estou no controle. Vai, boi. Se não existe obediência, santidade e reverência, a sua performance Deus dispensa. Você está achando que Deus está preocupado com performance? Deus não se preocupa com performance não, meu irmão. Se você consegue alcançar as notas mais altas, Deus não está preocupado se o louvor está extremamente perfeitinho e afinadinho, pode até estar, mas se for a aparência, vai, boi. Tem igreja, irmão, que não tem nem violão. Eles têm um pandeiro e um triângulo. Eu vi num vídeo, o rapaz com um tambor de plástico, batendo naquilo como se fosse uma piro. Nem sei se assim se pronuncia esse troço. Nem banco lá tinha na igreja dele. Nós temos tanto. Tem gente que nessa hora que eu estou pregando aqui, está fugindo para não ser morto. Porque caso você não acordou para a vida crente, a mídia não divulga, nós estamos vivendo a cristofobia. Você pode falar que é homossexual, você nem pode falar que a coisa está preta, que senão você é processado. Você não pode falar nada que dá ruim. Mas se você falar, eu sou cristão, o negócio vai pegar para o teu lado. Vai nessas faculdades federais. Banheiro para quem quiser. Professoras de faculdade, nuas, literalmente, dançando em cima da mesa, em posições sexuais para os alunos. Cultura. Pode. Fala lá dentro que tu é crente. Uma tolerância que não existe, só na cabeça de Tupiniquim. Mas eu estou no controle? Vai, boi. Eu que comando a carroça. Irreverência não mata. Dizemos que a presença de Deus está neste lugar. Consequentemente, a gente pula, a gente grita, a gente aplaude. A presença de Deus está aqui, amém? Uhul! Yes! Amém! E a gente grita, a gente pula, a gente baba, a gente rola. A gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda. Presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E a gente faz de um culto um negócio muito esquisito. Êxodo 20, 19, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus está nesse lugar, irmão. Amém. O povo falou, não, Moisés. Que Deus fale só com você, Moisés. Porque se Deus falar com a gente morre. Irreverência não mata. Irreverência não mata. Nas nossas igrejas o povo ainda está pobre, mas o nosso templo é luxuoso. Vai, boi. Sim ou não? Hoje a gente pode falar, temos uma igreja a mais bonita de Mimoso do Sul, tecnológica, som top, microfones, júri, caixinha da voz. Uau! Vai, boi! Enquanto a igreja está linda, o povo está pobre. Enquanto o pastor está batendo de carrão, os irmãos vão a pé, de bicicleta, chinelo com preguinho. E vamos para a praia, tomamos aguinha de coco, ficamos nos melhores resorts. Vai, boy.
Meu carro veio junto com um cantor cristão e uma Bíblia, tá, irmãos? Estou pagando em suaves prestações. Mas digno é o obreiro do seu salário. Mas tem uma galera aí que vai prestar conta para Deus. Eu não estou falando que Jesus andou de jumentinho, eu vou andar de Ferrari. Honestamente, viva dentro da sua realidade, problema nenhum. Mas há uma ostentação, sim ou não? As pessoas vão no banheiro fazer xixi, tem que botar que foi fazer xixi. Lavam um box, tem que postar, lavei meu box. Não temos a presença de Deus, mas a nossa igreja é a maior da cidade. Vai, boi! Não tem manifestação da graça de Deus aqui. Deus não cura, Deus não liberta. Mas temos ar-condicionado, bancos acolchoados, uma iluminação perfeita, banheiro de shopping. Vai, boi! Um dia alguém disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, Atos 3, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Uns religiosos do século passado disseram, o nosso primeiro Papa disse, não tem ouro nem tem prata. Agora nós já temos um Estado, e muito rico, cheio de ouro, mas não tem presença. Não tem presença. Vai, boy. Você sabe o que significa a eira de Nacon? Porque foi lá que Uzá tropeçou. Essa planície significa um lugar onde não se pode tropeçar. E onde Uzá tropeçou? No lugar onde não se pode tropeçar. Na eira de Nacon. Eu imagino os bois vindo da arca em cima, e o anjo do Senhor deve ter feito mais ou menos assim, ó. A hora que o boi passou, Uzá, nossa! Morreu na hora. Ele tropeçou onde não podia tropeçar. 1 Crônicas 13, versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Naquele dia Davi temeu. Como a primeira igreja batista de Mimoso do Sul trará a presença de Deus para esse ambiente? Porque a menor preocupação de Deus com esse ambiente é se ele está climatizado, se ele é bonito. É se ele está pronto para receber a presença dele. Como trarei a presença? E agora Davi com medo, então agora a arca vai para a casa de Obed-edom. Obed-edom, eu conjecturo, estava falido, quebrado, arrebentado, e a arca chega na casa dele. A cura entrou quando a arca entrou. O problema financeiro resolvido fora quando a arca chegou. A Bíblia que está dizendo, não sou eu, que a casa de Obed-edom prosperava. A presença de Deus é que me faz próspero. Não é minha conta bancária. O que me faz próspero não é o meu ordenado na conta do final do mês, porque tem muita gente pobre, mas tão pobre, que a única coisa que lhe sobrou foi o dinheiro. Sua riqueza não está no seu contra-cheque. Davi agora está. Como é que está lá em Obed-edom? Davi está prosperando. Tem cura lá, tem milagre lá. A presença de Deus está na casa de Obed-edom. Então agora Davi está dizendo, como trarei a mim a presença do Senhor? Agora Davi vai consultar a Torá. Agora ele vai perguntar para os pastores, como é que funciona? Funciona assim, Davi. Eles vão botar, os sacerdotes vão pegar a arca, vão colocar no ombro. Está escrito. E eles vão então, Davi,
começar a marchar. Só que não é de qualquer jeito que eles vão não, tá, Davi? Deixa eu te contar como é que é. 2 Samuel 6, 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Você entende que o que abençoa a sua casa não é seu contra-cheque? O que abençoa a sua casa não é seu carro? Não é sua posição, não é sua influência? O que abençoa a sua casa é a presença de Deus lá. Então Davi está sabendo, opa, está prosperando, opa. Agora versículo 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Sabe o que vocês aprendem? A presença de Deus não é assim não. Leva tempo. Na carroça é rapidinho. Carroça 3.2 é rápido. Carrocinha 2.8, rapidinho. Carroça 2.8, é um tiro. Mas é no passo do gado, é no tempo de Deus, não é no meu e no seu. Como é que é no tempo de Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º sacrifício. Fazia todo o culto, tinha sacrifício, tinha tudo. Mais 6 passos de novo. Quanto tempo vai demorar para chegar? Você quer resposta rápida? Eu quero dizer para você que irreverência não mata. Porque se irreverência matasse, a gente quer tudo para ontem. A gente é escravo do relógio. Davi, então é assim que faz? É. E como é que é? Vem os sacerdotes, os levitas, vêm tocando música, o louvor está acontecendo, e o povo vem. Davi então falou, então beleza, agora eu aprendi. Davi então vai tirar as roupas reais, ele vai se despir da sua posição. É o que está escrito, estou sintetizando para ganhar tempo. Davi vai tirando agora tudo aquilo, e a presença de Deus aponta agora, chegando em Jerusalém, e Davi começa a salmodiar, começa a dançar, e ele começa a pular, e ele começa a vibrar. Quem olha não vê mais o rei Davi, agora não tem rei Davi, agora tem um adorador Davi, porque agora é adoração. E agora Davi pula, Davi está vibrando, e a presença de Deus está chegando. A minha oração é para que você entenda essa palavra que eu estou ministrando para você aqui hoje. Mical, filha de Saul, olha para Davi, o despreza. Davi está na festa, o culto está acontecendo. Todo mundo feliz, e Davi está dividindo alimento com o povo, e cada um está levando a sua porção para casa. Davi pega o seu pão, pega a sua parte, e vai celebrar com a família. E quando Davi chega em casa, para celebrar com a família, Mical vira para Davi e diz, você parecia um menino, um moleque. Sem eira nem beira, Davi. Como pode um rei se comportar dessa maneira, Davi? Quem fala o que quer, ouve o que precisa. Davi falou, você está desse jeito, Mical, porque o Senhor rejeitou a teu pai e me colocou a mim no lugar dele. E depois daquele dia, nunca mais Davi tocou em Mical. Morreu sem suscitar genealogia. Porque a gente não interfere na adoração do outro. Adoração não é o que se faz aqui. Adoração é aquilo que a gente vive todo dia. Porque ser adorador aqui é fácil. Adorador, meu irmão, é quando ninguém te vê.
É quando você vai lá para o seu cantinho secreto e você começa a se derramar na presença do Senhor. Ser adorador aqui com o microfone é fácil. Mas volto a repetir, caminhando para o final. Deus não quer a sua performance. Se você não entregar seu coração para Ele, performance Ele não quer. Conheço igrejas, irmãos, que o louvor está longe de ser o que a gente tem aqui. Mas longe, eu fico olhando assim, falo, gente, olha o potencial que nós temos. Aí você chega nas igrejinhas simples. Aí você fala assim, Deus está nesse lugar. Fui pregar ontem, em Rive, no aniversário da igreja lá. Estive lá há um ano atrás. O pastor chegou assim na frente da igreja, Nona estava lá comigo. E o pastor falou assim, você quer ver um negócio? Quem lembra do pastor Wesley que o ano passado, o pessoal, pá, e o que ele pregou? As pessoas falaram o que eu preguei há um ano atrás. Nem eu sabia o que eu tinha pregado há um ano atrás. Quando fomos atrás para orar, ela falou, eu lembro de todos os pontos que o senhor pregou. E o interessante, não foi um que falou. Foram umas 7 ou 8 pessoas juntas. Primeiro ponto. E eles foram falando juntinho. Tal, segundo, tal, terceiro, tal. Foi ou não foi, não? Eu fiquei assim, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, essa igreja que eu estou aqui, ela ama a palavra. Eles ficam assim. Ninguém se movia. Irreverência não mata, irmãos. Porque se matasse, estaríamos mortos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor.